Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Amós, capítulo 3, do 1 ao 8, e o capítulo 4, do 11 ao 12. O nosso salmo é o salmo de número 5, do 5 ao 6, 7 e 8. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. O evangelho continuamos em São Mateus, no capítulo 8, do 23 ao 27. Leiamos apenas 3 versículos da primeira leitura. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso, usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Esses 3 versículos apenas da primeira leitura. Como falei, depois pode seguir até o 8 do capítulo 3 e o capítulo 4, do 11 ao 12. No evangelho de hoje, lemos o seguinte: o evangelista São Mateus está falando sobre Jesus, segundo a sua perspectiva, segundo a sua ótica. Ele tinha os seus objetivos de assim escrever, de assim construir a sua redação. E ele estava falando sobre Jesus o seguinte: naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Tempo comum. Tempo comum. Jesus andou na terra fazendo bem. Jesus andou na terra fazendo bem, curando os doentes, libertando os oprimidos. Os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Jesus, porém, dormia. Tá bom. Está bom para a gente não ir para um outro lado. Está bom para não irmos para um outro lado. Meu amado irmão, minha amada irmã, este período do tempo comum é de suma importância para cada um de nós. Só vou falar algo antes do que possa dizer, apesar que não quero falar muito, eu estou louco para encurtar esse negócio que fica muito comprido, né? E a gente não tem muito tempo, as pessoas não têm muito tempo para estar escutando, né? No próximo ano, nós já vamos entrar na quaresma, outra vez. E depois em Pentecostes. Na próxima quaresma que entraremos, se Deus nos der o privilégio, né, de ainda estarmos aqui neste plano, uma das avaliações, das interiorizações que precisamos fazer com urgência é como vivemos este tempo comum. Daqui a pouco passaremos pelo Natal. Então, teremos de pegar tudo isso e entrar com isso na quaresma. Como foi no Evangelho? Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eu preciso entrar na quaresma com esta perspectiva. Eu entrei na barca de Jesus, eu acompanhei Jesus.
Eu estava dentro do projeto de Jesus, o projeto de Jesus, o querer de Jesus, a vontade de Jesus. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou. Então eu preciso entrar na próxima quaresma, e não somente na próxima quaresma, todos os dias. A quaresma anual, a quaresma litúrgica, ela já é precedida pela quaresma diária que preciso fazer. Ao final de cada dia de missão, de cada situação que colocou-se diante de mim para eu atuar como discípulo missionário profeta de Jesus. Eu estava na barca de Jesus, eu estava acompanhando Jesus, eu estava dentro do querer de Jesus. Ou o pau que bate em Chico não bate em Francisco? Não, porque aqui é minha mãe. Não, aqui é meu filho. Ali calma. Aí a gente pega mais ou menos assim, algumas partes lá, né? Aí faz isso assim. Não. Não. Isto é sério? Isto é seríssimo. O tempo comum pressupõe que estejamos acompanhando Jesus na travessia. E esta travessia não é fácil. Esta travessia não é fácil. Entre sair de uma margem para ir a outra, tem uma grande travessia, queridos. Eu já andei embarcado muitas vezes, muitas viagens. Quantas viagens perigosas. Um barco no alto mar não é fácil. E tem rios. Por exemplo, entre Laranjal do Jari e Monte Dourado, Pará e Amapá. Uma travessia não é muito longa. Mas quantas pessoas já morreram ali? A gente pega aquelas catraias, né, as rabetas, umas canoas pequenas com um pequeno motor de popa para atravessar. É uma correnteza muito forte. Quantas embarcações já viraram ali? Lá no Pará, na ilha do Marajó, onde Dom José Luiz Ascona mora, na cidade de Soure, entre Salvaterra e Soure, é uma travessia. Quantas pessoas já morreram ali? Quantas embarcações já naufragaram ali? Como a gente costuma dizer, ali o bicho pega. Não é fácil. Não é fácil. Dá medo. Uma época, uma embarcação afundou lá, parece-me que matou 48 pessoas. 48 pessoas. A travessia não é fácil. O tempo comum, por isso disse ontem, o tempo comum é coisinha boba, coisinha à toa, sem muito significado, um tempinho comum. Ai, meu irmão, este é o tempo que nos define. Este é o tempo que nos define. Estamos ou não estamos com Jesus, acompanhando Jesus. Isto é determinante para todos nós. Porque se não estivermos acompanhando Jesus, iremos negociar a própria mensagem de Jesus Cristo. O inegociável. Aquilo que não se compra, aquilo que não se vende, aquilo que não se barganha. Este tempo é determinante. Por isso disse, aquela quaresma anual, litúrgica, ela é precedida pela minha quaresma diária.
Ela precisa ser precedida pela minha quaresma diária. Ela precisa ser precedida pelo sacramento da reconciliação, pelo ato penitencial. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos se ainda participaremos da próxima quaresma. Estamos no nosso tempo. Este tempo comum pode ser o tempo também do meu chamado, da minha partida. Isto é sério. Todos os dias devo lembrar-me da quaresma anterior. Todos os dias. Devo lembrar-me da quaresma anterior e refletir se estou vivendo em conformidade àquele propósito de conversão que fiz com Deus. Continuo orando, continuo penitenciando-me, continuo fazendo os meus jejuns, a minha caridade, ou já terminou a caridade? Agora não tem mais caridade. A gente pega o povo e apenas, nós somos os melhores, nós somos os bons, a gente já está salvo, nós estamos lá, e o povo toma chibatada. Não tem caridade. O tempo comum é determinante para que estejamos acompanhando Jesus. Os seus discípulos o acompanharam. Esta travessia é imprescindível, queridos. E ela não é fácil. Este tempo comum é uma travessia e ele não é fácil. As nossas dores é uma travessia e não é fácil. O desemprego é uma travessia e não... Você entende o que é Páscoa, querido? Páscoa é passagem. Páscoa é passagem. O cristão, ele precisa ser um cristão pascal todos os dias, inclusive naquele dia que ele não tem o que comer. Ele não tem como pagar a energia, já cortou o telefone, ele já está subtraído de muitas coisas, das quais ele não é produtor, ele precisa pagar por aquilo, ele está desempregado, ele está doente e ele precisa, por exemplo, a doença do meu filho, uma travessia. Nesta travessia, estamos acompanhando Jesus? Isso é determinante. Isso é determinante. Então tenhamos isto em mente hoje, meu irmão e minha irmã, e isto que sirva sobretudo para mim, Pai. Eu preciso que esta tua palavra fale comigo, porque se tem alguém que precisa estar contigo na embarcação, se tem alguém que precisa te acompanhar, eu reconheço que este alguém sou eu, Senhor, porque a minha tendência é me afastar de ti. Eu conheço um pouco de mim, Senhor, eu não conheço a profundidade de quem eu sou. É uma luta diária, mas eu sei que a inclinação da carne em mim é forte para eu virar as costas para ti, para eu não querer te acompanhar, para eu não querer estar contigo, para eu não querer entrar na tua embarcação, Senhor. Eu te peço, meu Deus, ajuda-me a escutar esta palavra que eu estou falando. Ajuda-me, Senhor, a colocar em prática. Ajuda-me, Senhor, a vencer as minhas inclinações, os meus desejos carnais, os meus impulsos, as minhas paixões. Ajuda-me, Senhor, a colocar os meus olhos diante de ti, Senhor, que os meus olhos curvem-se diante de ti, que os meus ouvidos prostrem-se diante de ti, que os meus pés, as minhas mãos, que todo o meu corpo derrame-se diante de ti, porque eu reconheço que há em mim muitas coisas que ainda não te adoram, não te louvam, não te bendizem. Quanto há em mim, Senhor, que é carente, é necessitado urgentemente de conversão, precisa te acompanhar. Quantas vezes os nossos olhos não querem te acompanhar, os nossos ouvidos, o Senhor fala, mas entra aqui, sai por aqui, a gente não dá atenção.
Aquele centurião disse: basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Você não precisa entrar na minha casa. Basta dizer uma palavra, Senhor. E a gente escuta a tua palavra diariamente. Temos esta liturgia diária. É muito conhecimento, é muita informação, é muita orientação. E o que fazemos com esta palavra, Senhor? Eu preciso ser teu discípulo missionário. Eu preciso, Pai. Ajuda-me, Senhor, a neste tempo comum escutar a tua palavra, a estar contigo na tua embarcação, a te acompanhar, Senhor. Mãe Puríssima, Mãe Santíssima, a Senhora é a serva da palavra por excelência. A Senhora submeteu-se à palavra, a Senhora viveu a palavra, a Senhora esteve em conformidade com a palavra, a Senhora guardou a palavra, e a palavra na sua essência, porque o Verbo se fez carne na Senhora, mãezinha, na força do Espírito Santo. A Senhora foi a protetora da palavra. É por isso que ainda hoje a Senhora diz: façam tudo o que ele vos disser. Não é uma parte, a gente não pode rasgar os pedaços, mãezinha. A Senhora não rasgou nenhum pedaço. A Senhora pegou a palavra toda e guardou. E a sua maior grandeza, mãe, é porque a Senhora é serva da palavra. Foi e é serva da palavra. Muito mais agora que a Senhora está na plenitude da graça de Deus. Isto é sério, queridos. Eu preciso desta palavra. Eu preciso acompanhar Jesus. Eu preciso entrar na barca de Jesus, na barca da qual Jesus é o comandante absoluto, porque ele é a cabeça dessa barca. Vamos deixar isso para outra hora. Sabe por que isto é sério, queridos? Sabe por que isto é muito sério? Porque, segundo a profecia de Amós, ouvi quem? Filhos de Israel. A igreja, nós cristãos somos o novo Israel. Ou seja, o profeta Amós está falando comigo. Diga isso. O profeta Amós está falando comigo. Ele não falou apenas para aquele povo, ele está falando comigo. Eu sou o novo Israel. Eu sou igreja. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós. Para vós. Aqui há um povo definido. E para as tribos, para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. É pouco? É pouco. Somos um povo reconhecido por Deus. Nação santa, propriedade particular. Reino sacerdotal. Vos escolhi. Tenhamos isto em mente, queridos. Isto precisa acompanhar-nos neste tempo comum. Fui escolhido. Deus escolheu-me. Ele desceu, ele ouviu o meu clamor, ele ouviu meus gemidos, ele escutou, ele desceu, ele veio aqui para tirar-me do Egito. Isto é muito determinante, irmãos. Sabe por quê? Vamos para o versículo seguinte. Dentre todas as nações da terra, só vós reconheci. Por isso, usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Usarei o castigo porque vocês não entraram na barca comigo. Porque não me acompanharam. Nós fizemos um acordo lá no Sinai, na frente do Sinai. Teve uma conversa muito... Vocês lembram daquela conversa? Vocês serão o meu povo. Eu serei o vosso Deus. Nós não dissemos assim, a gente não estabeleceu ali um pacto, um acordo, uma aliança.
Eu disse assim, vocês também disseram assim, então vamos dar e vamos juntos. Usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Eu vos reconheci, eu vos tirei do Egito. Vocês não estavam ausentes de lucidez quando tivemos aquela conversa. Quando eu desci lá no Sinai, entreguei a lei, aquela coisa toda, e vocês amaram e adoraram, pronto, é isso que nós queremos, tu serás o nosso Deus. Então nós fizemos um acordo. Infelizmente, duas pessoas não podem caminhar juntas se não estiverem em acordo, em sintonia. É por isso que trarei o castigo, que usarei o castigo, porque o pacto foi quebrado. Se isto é verdade para o povo, quanto mais para aquele e para aqueles que estão diante do povo, que têm uma responsabilidade com o povo. Não estamos fora. Não. Sobretudo quando o povo falha por nossa culpa, por nossa máxima culpa. Quem não está de acordo com Jesus, ele não está acompanhando Jesus. Ele não está na barca com Jesus. Estar na barca com Jesus é viver os projetos de Jesus, os ideais de Jesus, o querer de Jesus, não é a nossa vontade. O discípulo não pode fazer a negociação, a negociata que ele queira fazer com o nome de Jesus. Não, amados, ele não pode. Ele não pode arrogar-se esse direito que ele pode rasgar o que ele quer, ele subtrai o que ele quer, ele diz o que ele quer, do jeito que ele quer dizer, da sua maneira. E Jesus deixa para lá. Não, aqui o teólogo sou eu. Aqui quem determina sou eu. Jesus, por favor, não atrapalha não. Dê licença. Quer comigo o negócio? Não está na barca de Jesus. Quem só está na barca com Jesus, quem está de acordo com ele, quem o acompanha de verdade. E hoje nós somos chamados a este desafio que não é fácil. Porque o dia a dia, com o seu mal de cada dia, nos coloca diante de situações que a gente pensa, Deus me abandonou. Estou sozinho. Estou só. Deus virou as costas para mim. Não é possível que ele exista. Me deixa passar por uma situação desta, por um revés deste. Todos se foram, todos me abandonaram, todos me rejeitaram, todos meneiam a cabeça contra mim. Todos me escarnecem. É tempestade daqui, é onda dali, é turbilhão dali, é ciclone dali. Ele só pode estar dormindo. Observemos isto tudo, queridos. Observemos isto tudo, porque no meio desses turbilhões que surgem, temos a tendência de negociar. Não. Eu tenho que ancorar em um porto seguro, e o primeiro que aparece, a gente se abraça, a gente se atraca, e Jesus já foi embora. E o compromisso com Deus já acabou, já terminou, já faliu. Tenhamos cuidado. Porque somos tentados, a travessia nos tenta a dizer que Deus nos abandonou. Se Deus fez o pacto conosco, um acordo conosco, e nós com ele, tenhamos esta certeza. A única infidelidade que pode existir e haver é da nossa parte.
Não importa o tamanho do rio que vamos atravessar, não importa o tamanho do oceano, não importa as montanhas, os Everestes que estão diante de nós, que a gente precisa ultrapassá-los. Não importam os Saaras que coloquem-se diante de nós. Ele não fez um acordo conosco? Nós não estamos acompanhando, não estamos na barca com ele, tenhamos uma certeza, chegaremos à outra margem, chegaremos ao outro lado, não importa o que tenha entre uma e a outra margem, não importa. Ele será fiel, como ele sempre foi. Ah, é deserto, não tem água, não tem comida. Ele vai providenciar o pão, ele vai providenciar a carne, ele vai providenciar a água. Ah, mas agora deu ruim. Agora deu ruim porque aqui não tem jeito de passar. Ele vai abrir o mar. Ele vai providenciar todo. O certo é que chegaremos do outro lado se estivermos na barca com Jesus, se estivermos na barca de Jesus, se acompanharmos Jesus, se ele for o nosso comandante, se ele for a nossa embarcação, não iremos naufragar. Diga comigo, não vou naufragar, porque Jesus está comigo. Não vou naufragar porque Jesus está comigo. E mesmo que aconteça de eu começar a afundar, os braços dele não estão encolhidos, as suas mãos não estão fechadas, ele vai lá, mete a mão, me pega, joga de novo na embarcação e a gente prossegue a viagem. O certo é que chegarei ao outro lado. Confirme esta palavra, meu irmão. Confirme esta palavra, minha irmã. Chegarei do outro lado, mesmo que e ainda que. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Chegaremos do outro lado, irmãos. Não duvidemos disto. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Aquele que deu o seu único filho, o seu tudo por nós, ele é suficientemente capaz de transformar as nossas dores, os nossos incômodos, as nossas tempestades. Eu sempre digo que a jurisdição dele não termina diante da fronteira da morte. Se morremos com ele, sobretudo no campo de batalha, com ele viveremos. Que desça sobre todos nós hoje sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.